Calma aí, irmãos, antes da gente sentar, vamos ficar em pé um pouquinho, só um negocinho. A paz do Senhor, que eu estou sentindo que os irmãos estão cansados, não sei de quê, só porque ficaram na igreja o dia inteiro, só por isso. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um exercício aqui, para dar uma reanimada. Então você vai soltar os braços assim, ó, dar uma balangada, dá uma pulinha assim, ó, isso, exatamente, solta os braços, aí você vai fazer assim, ó, abre o braço, vira para o lado assim, dá um abraço na pessoa que está do lado assim, ó, ô glória, isso, ô glória, aleluia, pronto, ô Deus poderoso, agora sim. Aí, se você não acordou, tem um outro exercício muito importante, né? Que quem estuda calistenia sabe, né? Você vira de lado assim, ó, e dá um mortal para trás. E aí acorda. Porque de duas uma. Ou você realmente cai, dá uma dor, a dor dá uma despertada na gente, né? Ou então você fica apreensivo em acertar o mortal. E aí você dá uma acordada, solta uma adrenalina no corpo da gente. Né? Importante isso para a gente ficar sabendo, né? Já que a gente está em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Eu gostaria só da gente repetir aqui a leitura que foi feita inicialmente pelo Nicolas, no livro de Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler os versículos 13, a partir do versículo 13, só para a gente ter um panorama aqui do que vai ser falado para nós essa noite, amém? Prometo que tentarei ser o mais breve possível, para que os irmãos possam também ficar livres de nós. Amém. A palavra de Deus fala assim, ó: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, os irmãos podem se assentar. Oh glória! Quando a gente vem falando disso aqui tudo, né, os irmãos vão entendendo qual que é a linha de raciocínio que a gente quer chegar. E a gente entendeu qual é o conceito que dá um parâmetro para a gente do que é a igreja, qual que é a missão, a filosofia, o conceito do porquê que a igreja existe. Nós entendemos também um outro ponto muito importante, que nós temos alguns paradigmas que vêm das histórias que nós somos, que nós vivemos, de tudo que foi colocado de nós através dos nossos pais, os pais dos nossos pais, da igreja como um todo. E agora nós vamos entender um novo paradigma que nós temos. E nós vamos fazer uma reflexão. Nós vamos entender agora que a igreja tem uns desafios. Deixa eu ver se eu acertei. Não está passando, hein, irmão? Não está indo. Agora foi. Será que foi? Oh, glória. Deixa eu ver. Agora sim. Agora nós vamos entender que a igreja tem alguns desafios contemporâneos. Nós precisamos entender que a igreja enfrenta uma necessidade de mobilização para fora do templo, porque nós entendemos que a igreja não é onde nós estamos, como parede, é quem nós somos. E ser igreja relata de nós algo muito importante, porque, por exemplo, quando nós vemos Jesus perguntar aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? É uma pergunta importante. Nós dizemos para o mundo quem Jesus é. Esse é o nosso objetivo como igreja. Só que para entender isso e para fazer com que isso aconteça de forma clara, nós precisamos também entender o conceito que foi falado aqui do Nicolas. Ele falou assim: olha, a gente precisa identificar o que essas pessoas que estão aqui precisam, o que elas necessitam, o que elas falam, o que elas pensam.
E aí, no exemplo que o Nicolas deu aqui, ele falou assim, ó, foi identificado que a igreja, que aquele local ali precisa de pão. Precisa de pão. Então, nós vamos precisar fazer uma padaria. Porque a padaria é o lugar que vende pão. Para essa padaria vender pão para as pessoas, ela precisa chegar até as pessoas e tudo mais. Só que e se a gente criar um açougue para quem precisa de pão? Vai dar ruim. Porque o que as pessoas precisam? De pão. O que acontece muitas vezes no nosso contexto é que o que a gente está oferecendo para as pessoas é aquilo que elas não necessitam. A gente oferece carne para quem precisa de pão e pão para quem precisa de carne, porque a gente não entende o contexto em que nós estamos inseridos. E aí, quando que acontece isso? Por exemplo, eu sei que aqui tem algumas igrejas, Maracanã, o pessoal de Guaraciama, né, o bairro chama João Alves, né? O bairro de João Alves. Eu vou pegar o exemplo daqui, porque nós estamos aqui, tá? Então, nós vamos olhar para esse bairro aqui. Nós vamos olhar para as ruas desse bairro, nós vamos olhar para as pessoas desse bairro. E eu vou supor, tá? Eu não sei, não conheço muito bem aqui o bairro, mas vamos supor que nós tenhamos aqui mais ou menos 300 pessoas morando nesse bairro. Eu sei que é muito mais, mas vamos supor que tenha 300 pessoas morando nesse bairro. Mais de 250 pessoas nesse bairro são analfabetas. Não tem o curso que ensina essas pessoas a lerem e escrever. Aí nós, como igreja, chegamos nesse ponto, nós estamos aqui, vamos mudar a vida dessa sociedade. O que a gente faz? Vamos ensinar a eles e dar estudo bíblico. Eles precisam só disso. Eles precisam aprender a ler. Eles precisam aprender a escrever. Nós estamos dando carne para quem precisa de pão. Às vezes, a realidade da galera que está aqui ao nosso redor é que são pessoas que têm extrema necessidade de comida. Aí nós vamos lá, tem 250 pessoas aqui que estão abaixo da linha da miséria, sem saneamento básico, sem nada. Nós, como igreja, olhamos e falamos, vamos lá, porque nós precisamos mudar essa realidade. Então, nós vamos lá pregar Jesus para ela. Maravilhoso, elas vão aceitar Jesus, mas elas vão morrer de fome. Elas vão morrer por falta de saneamento básico. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida como cristão, ela vai muito além da pregação do Evangelho. Nós não podemos nos limitar ao papel de pregador do Evangelho, sendo que as pessoas precisam importar para nós, porque senão nós vamos ser igual Jonas. Vocês já leram o livro de Jonas? Vocês notaram uma coisa muito engraçada? Parece que assim, a cidade de Nínive era gigantesca. O que parece para vocês, quando você lê a história de Jonas, que ele não queria ir lá para Nínive pregar contra a cidade. A cidade que era 3 dias de caminhada, em quantos dias ele fez? 1 dia. Então, como que Jonas pregou? Desculpa aí, tá, o pessoal da comunicação. Jesus vai queimar vocês tudo, não sei o quê, não sei o quê, queimar, não sei o quê. Jonas se preocupou com aquelas pessoas? Jonas se inteirou daquelas pessoas? Não, Jonas não se preocupou com elas. Talvez por isso que Jonas, quando a gente vai ler sobre Jonas, a gente entende que Jonas é um profeta meio que frustrado, porque aquilo que ele queria realmente, ele queria que o povo queimasse no fogo, né? Mas a gente precisa entender, irmãos, que essas realidades que nós estamos vivendo, elas vai fazer com que a gente se mobilize para fora do templo de uma maneira que nós façamos diferença da vida das pessoas. Nós somos responsáveis por isso. Nós, como igreja, nós somos responsáveis, né, de participar da vida das pessoas lá fora. A gente precisa entender que o culto é uma parcela, o culto que nós estamos tendo no sábado e no domingo é uma parcela de tudo que nós vamos fazer durante a semana. Porque a nossa vida como cristão, ela não se limita ao que nós fazemos no sábado, no domingo e quando tem culto nas quartas-feiras. A nossa vida é uma vida de culto a Deus.
E como eu cultuo a Deus na minha casa, na minha família, nos meus relacionamentos, em tudo? A gente precisa entender que nós precisamos nos mobilizar. Só que aconteceu um fenômeno, eu nem sei se os irmãos lembram, tá? Mas aconteceu um fenômeno muito grande, né? Há um tempo atrás, aí, não sei se os irmãos lembram, um negócio chamado Covid-19. Não, parece que fugiu da memória dos irmãos. Parece que fugiu da memória dos irmãos, né? Que a gente passou por uma pandemia, que milhares de pessoas morreram, né? Que a gente ficou preso em casa, a gente não podia fazer culto, muitas pessoas tiveram dificuldade para trabalhar, outras pessoas perderam emprego, e isso trouxe para nós um dano muito grande. Nós, como igreja, que já estávamos em um processo de enclausuramento, nós ainda ficamos mais reclusos. Nós ficamos tão reclusos que nós começamos a entender que nós podemos ser igreja em casa. Satanás colocou na cabeça do crente desviado que não, eu sou igreja em casa, sozinho, eu. Aí a pessoa se torna uma desigrejada, né? Precisamos entender, né? Aí a gente entende, como que a gente entende, né? A vida tradicional da igreja agora, ela passou a ser, né? Ela passou a ser ampliada, só que não do jeito correto. Não do jeito correto. A gente começou a entender que eu sou cada dia mais individualista, cada dia eu me preocupo mais comigo, cada dia eu preocupo mais com aquilo que eu preciso fazer, e o outro irmão que se lasque. E isso vem para dentro da igreja, isso vem no nosso convívio. Aí nós precisamos entender que nós temos um papel como instituição no mundo. Nós somos a igreja de Cristo. Isso traz para nós uma responsabilidade, isso traz para nós algo muito maior. Porque não adianta eu falar que eu sou igreja de Cristo, se eu não sou igreja de Cristo. Existem, irmãos, parâmetros para que nós possamos falar assim, eu sou a igreja de Cristo. E se nós não estamos cumprindo esses parâmetros, desculpa, eu e você não somos igreja de Cristo. E aí, a gente se pergunta, muitas pessoas se perguntam assim, mas naquele dia eu vou falar Senhor, Senhor, né? Aí Deus vai olhar para mim, para apartar de mim quando eu te conheço. Mas em teu nome, eu não sei o quê, como que isso aconteceu comigo? Eu ir na igreja, irmãos, isso acontece porque a gente limita a nossa vida cristã à igreja, ao ambiente que a gente entende como igreja. Só que a gente precisa começar a viver a vida lá fora, que a gente vive muito mais lá fora do que aqui dentro. E aí, quando chega nesse ponto, eu gosto de dar o exemplo do jogador de futebol. Porque quem acompanha, quem gosta de assistir futebol e tal, a gente entende o seguinte: quantos minutos um jogador de futebol joga no jogo? 90 minutos no todo, 120 estourando. Quanto tempo ele treina para jogar 45 a 90 minutos? A semana toda. Aí, quando chega no jogo, ele está mal, ele precisa fazer o quê? Treinar. Só que a gente faz isso com Deus. A gente não treina durante a semana, quer chegar aqui e fazer o que a Dominique falou. Não, eu não fiz nada durante a semana, chega aqui na igreja agora, eu quero despejar em Deus tudo aquilo que eu posso fazer no sábado. Aí realmente o sábado fica cansativo, realmente tudo fica, difícil, e a gente começa a usar coisas que antes eram para a bênção, e a gente começa a usar e vira uma maldição na nossa vida. Porque antigamente o sábado era tão pesado que a galera torcia para o sábado acabar rápido para poder sair. E não vem falar não, que todo mundo já pensou isso. Todo mundo ficava no relógio. Quantas horas? Será? Baixou o sol ali. Eu acho que já dá para nós. Já pode ir. Aí olha só a cabeça do cristão. Como se fosse isso. Como se o sábado se resumisse a isso. Como se a nossa vida se resumisse a isso. Parei de ser o crente. Agora acabou o sábado. Agora é nós. Vamos lá. Só que não é isso, irmãos. A gente precisa começar a compreender que a sociedade, ela exige que nós sejamos cristãos de verdade.
Porque senão a gente vai começar a colocar a nossa esperança, a gente vai começar a colocar a nossa vida em um lugar errado, no ponto de partida errado, no lugar que não é o lugar da igreja como cristã. A igreja como instituição, nós aqui como instituição, nós temos um trabalho muito sério. Nós somos, irmãos, os agentes transformadores do mundo. Deus nos colocou aqui com uma missão muito bem estabelecida, de reconciliação. Só que como que nós queremos fazer isso, irmãos? Se dentro da nossa própria comunidade a gente não faz isso. Como que nós queremos dizer que nós somos cristãos, se dentro da nossa própria realidade a gente não vive isso a fundo? A gente dá o mínimo para Deus. Mas a gente precisa entender que a igreja, irmãos, ela tem uma filosofia. E a filosofia que eu quero apresentar para vocês aqui hoje, que a gente quer falar, é que a gente precisa priorizar relacionamento, porque o homem é um ser de relacionamento. Quando a gente lê lá no início, Gênesis, Deus cria todo o mundo e cria o homem. Quem viu que o homem estava só? Mas a gente não tinha um relacionamento com Deus? A gente tinha um relacionamento com Deus, mas Deus nos fez um ser relacional. E aí a gente quer viver em casa sozinho, porque eu não aguento aquele irmão que está lá. Eu tenho vontade de olhar na cara dele e dar nele um tapa. Nossa, é hoje eu acerto ele. Aí a gente fala, não, eu sou crente, mas se pisar no meu calo. A filosofia que nós apresentamos para o mundo, irmão, desculpa às vezes a gente parecer um pouco duro nas palavras, mas é a verdade. A filosofia que a gente apresenta para o mundo é uma filosofia totalmente contrária da igreja que Cristo apresenta na Bíblia. Porque a filosofia que nós apresentamos para o mundo é o seguinte: a gente fala mal do nosso casamento, a gente fala mal dos nossos filhos, a gente fala mal dos nossos companheiros, a gente fala mal dos nossos pastores, a gente fala mal de tudo, a gente fala mal da igreja, fala mal do irmão. Aí a gente chega para as pessoas que ouvem a gente falando mal, que faz fofoca dentro do trabalho, que faz complô dentro do trabalho para derrubar o chefe, para derrubar o amiguinho. A gente chega para essas pessoas e fala assim: você não quer ir lá na igreja? Essa pessoa olha para nós e fala: eu? Na sua igreja? Não vou. Você está doido? Não compensa. Não compensa, porque a gente começa a tratar isso com normalidade. A gente começa a tratar esse tipo de coisa que a gente quer apresentar para o mundo como solução. O que a gente quer apresentar para o mundo como solução? A gente fala assim, casamento é bênção de Deus. Não é bênção de Deus? Casamento é bênção de Deus na vida do ser humano, irmãos. Quem disse isso não foi eu, não é a Bíblia. Deus estabeleceu o casamento como bênção de Deus. Aí a gente prega para outra, porque a gente tem dificuldade, porque Deus falou que o casamento é bênção, mas não falou que essa bênção viria sem dificuldade. Mas aí nas nossas lutas, eu não estou falando aqui, irmãos, de casamentos que têm problemas que são acima da lógica, né? Problemas de traição, problemas de violência, né? Perseguição, não é isso que eu estou falando de casamentos que, normais, digamos assim. A gente fala mal do nosso companheiro e quer incentivar que as pessoas que estão lá no mundo, que não têm a mesma base bíblica de consciência, casem-se também. E a gente acha ruim. Nossa, mas os relacionamentos hoje eles estão muito fracos, as pessoas não aguentam nada. Óbvio, a gente mostra isso para ele. Quem que é a resposta que Deus colocou no mundo para ser a resposta para o mundo? Nós estamos respondendo no mundo o quê? No que nós estamos falando para o mundo? Qual que é o exemplo, qual que é a filosofia de igreja que nós estamos apresentando para o mundo? Nós dizemos, irmãos, que amamos os nossos irmãos, mas não somos capazes de ligar para os nossos irmãos durante a semana para perguntar se está tudo bem. Para o pastor, esquece. O pastor, ele é o negócio, eu vou falar com vocês, vou falar um negócio com vocês aqui. O pastor é o seguinte, sabe quando a gente liga para o pastor? Em duas ocasiões. Quando a gente está com um problema, ou quando morre alguém. E geralmente, quando a gente liga para o pastor, para falar assim, estou com um problema, esse problema já está ali, fermentando, há muito tempo, e sempre estoura na mão do pastor, e fala, eu pedi ajuda para o pastor e não consegui me ajudar.
Sempre. O nosso pastor nunca tem um problema de relacionamento, afinal ele é um anjo que desceu do céu, e a esposa dele também é um anjo que desceu do céu, e os dois vivem em perfeita comunhão, né? Não tem problemas com os filhos, não tem problema financeiro, né? Os nossos pastores não passam por isso, mas dito isso, vamos falar das pessoas normais do dia a dia, né? Nós não somos capazes de olhar para quem está do nosso lado na hora do culto e perguntar assim, não está aí. Porque aquela pessoa tem umas 2 semanas que não está na igreja. Por que será que ela não vem? Mas na verdade a gente fala isso? Não fala, fala assim, ó, tem 2 semanas que essa pessoa não vem na igreja aí, ó. Não sei o que aconteceu. Aí você fala assim, ó, não queria falar não, mas eu acho que está passando. Às vezes, irmãos, a gente precisa entender que nós não somos, que a igreja deve levar o evangelho a todas as pessoas, e nós devemos viver o evangelho aqui dentro da igreja, porque a palavra de Deus ela é clara ao dizer para nós, que se nós dizemos que amamos a Deus, e não amamos o nosso irmão, nós mentimos, e mentiroso entra no reino dos céus? Não, eu amo quase todos, mas aquele irmão ali, eu perdoei, mas eu não tenho que conviver. Eu perdoo, mas eu não tenho que conversar. Irmãos, aonde está isso na Bíblia? A Bíblia ensina para nós a priorizar relacionamentos, porque a igreja, irmãos, é relacionamento. Eu não queria dizer para você, mas você precisa entender, e nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos colaborar entre os membros, para que a nossa fé seja fortalecida. E para isso, irmãos, realmente a gente tem que aprender a suportar uns aos outros em amor. Para isso a gente precisa entender que nós precisamos cuidar dos nossos. Mas parece que dentro da igreja é proibido a gente fazer isso. É proibido a gente cuidar das nossas famílias. É proibido o pastor cuidar da ovelha. Mas só que eu quero dizer para vocês, irmãos, aqui na igreja é que deve ser cuidado, é aqui na igreja que a gente tem que ser cuidado, mas a gente acha que não. Quando Deus estabelece a missão da igreja, Ele tem um objetivo de transformação do público em volta. Aí a gente começa a esquecer dos relacionamentos e nós começamos a priorizar outras coisas que não os relacionamentos dentro da igreja e tal. Aí nós começamos a colocar a nossa esperança em coisas do mundo. Aí nós começamos a falar assim, a sociedade está perdida. Realmente é uma tristeza ver como que o Brasil está hoje. O Brasil não é reflexo da sociedade? Nós não somos a sociedade? Aonde estão os 86% das pessoas que se dizem cristãs? Nossa, o Brasil, a política é uma desgraça. Pode queimar tudo no fogo. Da onde que saem os políticos mesmo? Eles vêm de Marte, descem aqui no Brasil e são eleitos. Não, irmãos, nós precisamos entender que a gente está colocando, a gente fala assim, não, o governo vai ajudar a gente. Não vai, irmão, não vai. Porque a única instituição que tem esse dever é a igreja. É a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem como missão formar homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo de Deus para transformar sociedades. Eu e você. O mundo não vai dar jeito, porque o mundo jaz do maligno, mas a missão nossa é aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque dentro da igreja que saem os capacitados pela palavra de Deus, com toda a armadura para lutar contra Satanás. Mas a gente quer lutar com a nossa família, a gente quer lutar contra o nosso irmão, a gente quer lutar contra todo mundo, mas a palavra de Deus diz para nós que a nossa luta não é contra.
A gente acha assim, não, a política vai resolver. Só que os políticos são reflexos da sociedade. Se nós não conseguimos transformar a sociedade através da palavra de Deus, quanto mais os políticos, porque os caras é tudo egocêntrico. Só que é dentro da igreja, irmãos, que devem se formar cidadãos melhores. É dentro da igreja que devem sair os melhores profissionais. Os melhores profissionais, irmãos, têm que sair da igreja. As pessoas mais honestas têm que sair de dentro da igreja. As pessoas com maior capacidade têm que sair de dentro da igreja, irmãos, porque nós temos o que o mundo não tem. Nós temos algo que o mundo não possui. Nós podemos alguma coisa que o mundo não pode. Se nós queremos políticos melhores, se nós queremos deputados melhores, se nós queremos patrões melhores, se nós queremos amigos de trabalho melhor, depende, irmãos, da nossa vida como comunidade. Depende de mim e de você. Nós somos responsáveis por isso, porque nós deveríamos estar espalhando o evangelho de Cristo Jesus, mas na verdade nós estamos espalhando o desevangelho de Cristo Jesus. Porque nós brigamos com os nossos irmãos. Tem coisa na igreja que não pode falar, né? Não pode. Hoje em dia a igreja não pode ensinar um homem a ser homem, né? Uma mulher a ser mulher. Ele tem que aprender sozinho, por osmose, né? A pessoa nasce, né? A pessoa, quem é novo de casamento aqui? Tem alguém que é novo de casamento aqui? É? A pessoa falou assim, não tem, né? E o que você levantou a mão aí? Só para eu entender. Foi o espasmo? Fala para mim que foi o espasmo. Ô Jesus. Ô Pai. A gente acabou de falar que não pode mentir, o Lei levanta a mão, gente. Não entendo isso não. Ah, entendi, Foi o espasmo. Mas a gente acha que assim, a pessoa casou, ela aprende a ser marido. A pessoa casou, ela aprende a ser esposa. Não é assim que funciona a vida, porque nada é assim, irmãos. Mas a gente acha que é. Sexo, então, não pode falar dentro da igreja, não pode. Para os nossos filhos, não pode, né? Não preocupa, não deixa a igreja falar mesmo, não. Pode ficar tranquilo. O Pablo Vittar, a Anitta, os outros vão ensinar para os nossos filhos. Não precisa se preocupar não, irmãos. Não ensina seu filho a ter reverência dentro da igreja, não. Chega aqui dentro da igreja, xuxa na mão dele um celular, porque aí ele rejeita a palavra de Deus. Aí quando ele cresce, desvia do caminho, nossa, mas ele foi criado dentro da igreja. Ele foi criado dentro da igreja assistindo Felipe Neto, eu nunca entendi isso. A gente entende que para a criança não fazer muito barulho, a gente dá o celular na mão dela. E a gente esquece que o que está sendo falado aqui na frente é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é poderosa para transformar os corações, seja ele de quem for. É impossível a gente olhar para essa realidade e não entender isso. Que nós precisamos ensinar. É a mesma coisa, entra uma pessoa aqui dentro da igreja, até entrar para dentro é um pleonasmo enfático, tá, irmãos? Chega uma pessoa aqui dentro da igreja, essa pessoa é uma drogada, viveu a vida dela drogada. A vida dela foi nas drogas. Aí a gente quer o quê? O que a gente quer? A gente quer que essa pessoa chegue aqui dentro da igreja, aceite Jesus, e amanhã ela pare de usar drogas. Isso vai acontecer? Não acontece com você e comigo. Vai acontecer com a pessoa que está nas drogas há 20 anos. Irmãos, enquanto a gente não entender que o alvo ministerial que nós temos não pode se restringir ao templo, porque quando nós nos restringimos ao templo, é esse tipo de atitude que a gente quer. A gente não se preocupa com o cara que é cracudo, que fuma cocaína, cheira cocaína, injeta, sei lá o que ele faz. Não está preocupado com o dia a dia dele. A gente acha que é aqui na frente, né? Um som baixou aqui, foi lá para fora que se lasque ele com a vida dele. Não, irmãos. Não é assim que a gente tem que viver, porque não é assim que Jesus ensinou a gente, cara.
por isso que uma das possibilidades, não é a única possibilidade, mas é a possibilidade que nós estamos trabalhando, né? É os pequenos grupos, porque dentro dos pequenos grupos, a gente consegue cuidar uns dos outros com maior facilidade. É uma das opções, não é a única, é uma das opções. E aí, deixa eu contar um segredo para vocês. Segredo, vou falar baixinho, tá? Primeiro eu vou fazer uma pergunta, para os irmãos não acharem que eu estou mentindo. Quem aqui tem um filho? Um filho, só um filho. 2 filhos. 3 filhos. 4 filhos. Ô glória! Glória a Deus, aleluia. Aí eu pergunto para você que tem 2 filhos, que tem um filho só, você dá conta de fazer tudo que você tem que fazer no dia? Dá? A cara de desespero dela. Você que tem 2 filhos, aguenta fazer tudo que você precisa fazer? Não aguenta, irmão. Então deixa eu contar para você, meu pastor não aguenta não. Você tem 2 filhos, não aguenta, o pastor tem 300 pessoas para cuidar aqui, irmão. Não dá. Olha lá, ó, o pastor está sem cabelo. Está sem cabelo. Aí, qual que é a preocupação que a gente tem quando a gente olha essa questão no ministerial? É quando a gente olha, os pequenos grupos, eles nos ajudam. Olha só, a preocupação, quando a gente vê a preocupação de Jetro com Moisés, é porque o quê? Moisés ia morrer, gente. Ele tinha que cuidar de milhões de pessoas. Como é que cuida disso? Não dá conta. Você não dá conta de cuidar de tudo, sempre fica faltando uma coisa. Você fala assim, não, eu vou preparar tudo hoje. Aí você chega lá, falta mala, falta o menino, esquece as coisas em casa, tem que voltar, uma confusão. Você não dá conta, você acha que nós vamos dar. Não é assim que funciona, você sabe muito bem disso. Então, por isso que a preocupação dos pequenos grupos é, irmãos, a gente se auxiliar. É a gente se cuidar, de maneira que fique mais, fácil da gente lidar com os dilemas. A estrutura das células, ela tem se destacado porque ela é um modelo eficaz de crescimento e de cuidado, de fazer tudo aquilo que eu estou brincando aqui com os irmãos estão rindo e tal, tudo isso que eu estou falando, vocês estão rindo, mas é verdade. É com vocês mesmo, é com nós. A gente está rindo de nós mesmo, que nem dos outros. Mas é verdade. E na realidade, quando a gente estuda a estrutura de células, ela ajuda com que a gente não tenha esse tipo de comportamento. Que a gente não tenha esse tipo de situação. Porque nós vamos viver a vida assim, com uma igreja inovadora. Não é assim, por exemplo, lá na Coreia a gente vê, que as igrejas que trabalham com esse tipo de movimento celular, eles são muito bem sucedidos no crescimento orgânico e saudável da igreja, a ponto de ter um impacto significativo da igreja. Porque, irmão, vou falar com vocês, faça a conta aqui comigo. Quem é bom de matemática aí? Alguém? Ela vai brigar comigo, mas eu vou fazer uma conta aqui, tá? Quantos milhões de pessoas vivem no Brasil, segundo o último censo do IBGE? Mais ou menos 250 milhões de pessoas. Vamos jogar 80 para ficar redondo, para eu fazer a conta mais fácil também, que não é assim que funciona o negócio. 80% de 250 milhões é mais ou menos 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Irmão, 200 milhões de pessoas era para esmagar os 50. Era para o Brasil, irmão, ser o melhor país do mundo. Um país santo, onde pessoa não é séria, mas nós somos conhecidos pelo quê? Corrupção, nós somos conhecidos pelo jeitinho brasileiro, nós somos conhecidos por passar a perna nos outros, nós somos conhecidos por tudo, menos pelo nosso cristianismo. Irmãos, a gente precisa entender que a gente precisa de relacionamentos profundos para essa realidade mudar, para isso não passar a deixar de ser apenas um número estatístico e virar um impacto real que a palavra tem na vida das pessoas. Ou foi só eu que fui transformado pela palavra do Evangelho? Eu acredito que aqui todo mundo foi transformado pela palavra do Evangelho, pelo Evangelho poderoso. Se você e eu fomos transformados pelo Evangelho,
Por que a pregação não impacta? Só um instante a foto. Já foi? Foi mal, desculpa. Estava na foto aqui, desculpa. A gente precisa entender que as pessoas lá fora, elas serão impactadas também. Por que só comigo acontece? Não acontece com aquilo, quando o número deixa de ser uma estatística e vira uma realidade. A gente precisa entender, irmãos, que discipulado é relacionamento, é do lado a lado. Irmão, um homem não vai aprender a ser o melhor marido do mundo se ninguém ensinar para ele o que ele precisa fazer. O que ele precisa suportar. E quem que vai ensinar? O coach motivacional do YouTube. Não é você que tem 30 anos de casamento, já passou os perrengues tudo do casamento, não é você que Deus está querendo usar, não. É o coach motivacional lá do YouTube, que você paga R$400 para ele, e ele ainda te ensina a fazer uma coisa que o irmão aqui na igreja te ensina de graça, mas não quer. Não tem jeito, irmãos. Discipulado é relacionamento, é dia a dia, é andar do lado, é viver uma vida junto, deve ter comunhão. O evangelho é isso. A gente precisa compreender que se a gente quiser viver uma vida diferente, irmãos, o conceito de discipulado ele precisa ser mais amplo. Qual que é o conceito de discipulado antigo que nós tínhamos? Ensinar os 30 pontos do doutrinal. É isso que é discipulado? Você ensina, está aqui, você não pode fazer isso, não pode fazer isso aqui, não pode fazer isso, isso aqui não pode fazer. Você larga o irmão durante a semana e fala, não faz isso. Aí chega lá, o patrão fala assim, ou você trabalha no sábado ou te demite ele. E agora? O que eu faço? A gente precisa entender, irmãos, que a gente só vai resolver essa situação com discipulado, com ensino contínuo, todos os dias. A gente precisa entender, irmãos, que os homens só vão conseguir compreender as mulheres se eles forem ensinados por um homem mais velho, que já passou coisas na vida, porque ele é mais experiente, porque ele já viu muita coisa nessa vida. Porque ele já viveu muita coisa na vida. Às vezes eu estou passando por um problema que aquela pessoa já passou. Ela fala assim, eu acho que talvez se você passar por esse caminho aqui é mais tranquilo. Mas não, a gente quer dar cabeçada. Não, eu vou aqui. Não é isso, irmãos. A gente precisa abrir mão de certos conceitos que nos façam cabeça dura. De achar que a gente conhece muito mais. Para quê, irmãos? Não foi esse o exemplo que Jesus deu para nós. Não foi esse o exemplo que Paulo deu para nós. Não é esse o exemplo que a Bíblia traz para nós. Estava contando hoje lá na igreja, lá em Bocaiúva, os irmãos riem, mas é verdade. Olha os discípulos que Jesus tinha. Para analisar o nível dos cabas que estavam lá. Tinha um que se dizia machão, que era poderoso, forte, falava tudo. Na hora do vamos ver mesmo, aonde que Pedro estava? Deu linha. O outro, Jesus está lá ensinando ele. Manda ele para a cidade. Quando volta, ninguém aceitou Jesus, ninguém aceitou a palavra do evangelho. Volta, ele fala assim, Senhor, você quer que a gente ore para que desça fogo do céu, consuma a cidade toda? Eu imagino a cara de Jesus para esse cidadão. Na minha cabeça, Jesus olha para... Não é possível. Eu estou 300 anos falando com vocês. Não faz isso. E aí você me vira e fala, não é possível. O outro era um filhinho de mamãe. Ai, deixa que meu filho sente, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Lá nessa... Olha o nível da galera que estava com Jesus. Mas Jesus amou eles até o fim. Jesus enviou ao mundo esses cabos aí. Jesus transformou a vida através do discipulado. Jesus pergunta para esses homens aqui, falou assim, eles serão capazes de tomar o cálice que eu vou tomar? Mas eles tomaram porque eles foram mortos, também a fio de espada. Hebreus fala desses homens aí. Eles tomaram, eles não eram capazes naquela época, mas foram capazes porque houve discipulado, houve ensino, houve ali, irmãos, um mover de Deus na vida desses homens, e é possível que aconteça na vida daqueles dos quais nós discipulamos também. Porque senão nós vamos começar a fazer programação para juntar a igreja. Aí acaba a programação, o que o povo faz? Tem bola para casar.
Cadê o relacionamento? Acabou. Não existe. Irmãos, é melhor que não tenha a programação, mas que tenha horas de conversa. É melhor. Na conversa. Tem um caso que me chamou muita atenção quando eu estava ouvindo, de um rapaz. Ele tentou autoextermínio. E o melhor amigo dele chegou para ele e falou: poxa, cara, eu estava do seu lado aqui no tempo todo. Você nunca falou comigo? Ele falou assim: eu falei diversas vezes, você que não entendeu. Falei: vamos marcar de sair? Aí você fala: vamos. Ou vamos marcar de comer um hambúrguer? Vão. Ou vamos fazer um negócio? Vamos. Nunca marcou. Aí aconteceu essa situação. Aí ele falou assim: então vamos criar uma estratégia. Vamos criar uma estratégia. Toda vez que eu falar para você, eu preciso de 10 minutos. 10 minutos do seu tempo. É o suficiente. O relacionamento deles ficou estreito, irmãos. A gente precisa compreender, irmãos. A gente não tem relacionamento com os nossos irmãos, nós não vamos ter relacionamento com Cristo. Não vamos. Porque se a gente não consegue se relacionar com quem a gente vê, a gente não vai conseguir se relacionar com quem a gente não vê. E aí a gente tem a capacidade de fazer o seguinte exemplo. Quando vocês estavam namorando, vocês ficavam aí ansiosos por receber ou por fazer a visita à sua namorada, hoje esposa, né? Porque eu vejo aqui que a maioria que é casado. Aí chega o homem lá, com um buquê de rosa na mão, lindo, uma caixa de chocolate, bate na porta. Vem a mulher toda alegre: ai, meu amor, não sei o quê, ai, minha porta, oi. Dá de cara com o Lei, né? Porque ele falou que ele é o mais experiente, tá aqui. Aí o Lei pega o negócio aqui e joga o buquê na cara da mulher: toma, pá! Joga o chocolate, pega aí. E fala assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu estou aqui. Como é? Se ele fizer isso com você, o que você acha? Você vai querer dar um tapa nele, não vai? Acabou a noite. Mas por que quando a gente faz isso com Deus está tudo bem? Não, eu queria estar em qualquer outro lugar, mas eu vim aqui na casa do Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu preferi vir aqui. A gente entrega para o Senhor o mínimo e quer que Deus aceite a nossa mediocridade. Irmãos, Deus não aceita a nossa mediocridade. Deus não aceita um relacionamento medíocre com Ele. Deus está exigindo de nós, irmãos, um relacionamento profundo, porque um relacionamento profundo com Deus, a trindade é aplicada aqui. E o que é a trindade, irmãos? A gente precisa entender: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são Deus, os três merecem adoração, os três são todo poderosos, todo onisciente, onipresente, todos eles são. Mas Deus enviou o Filho, não enviou? O Filho, lá em João 16, fala que Ele enviou um Consolador, não foi isso? Só que se você ler direitinho, tem uma palavra lá antes que fala outro. Essa palavra outro no original dá a ideia de outro igual. Ou seja, é outro Consolador igual a mim. Qual que é o trabalho do Espírito Santo? É mostrar a Cristo, não é? Revelar a Cristo. E Cristo, segundo Colossenses, é o que de Deus? A imagem do Deus invisível, que enviou o seu Filho, que enviou o Espírito Santo, que joga a luz para Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Irmãos, isso é relacionamento. É o Senhor mostrando para nós, irmãos, que há cumplicidade. Deus quer isso dentro de nós. Eles três, irmãos, têm um relacionamento perfeito. E na igreja, que é o reflexo dele, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento mais puro e perfeito possível. Porque só assim nós somos capazes de cuidar do rebanho de Deus. Só assim nós somos capazes de cuidar, irmãos, porque nós temos papéis centrais, temos uma sociedade que pensa mutuamente uns nos outros. Se eu penso no Lei, o Lei pensa no outro, o outro pensa no outro. Eu não preciso pensar em mim, porque tem alguém pensando em mim. Isso serve para tudo na sua vida, no seu casamento. Se eu pensar na minha esposa e ela pensar em mim, eu não preciso pensar em mim,
Mas o que é a sociedade? Eu prego a minha felicidade, ela pega a felicidade dela, cada um se preocupa com a sua, a gente junta e vive. Não adianta. Porque na hora que precisar priorizar, a gente vai priorizar o quê? O meu interesse. A palavra do Senhor diz que Deus abriu mão da sua glória. Abriu mão e se humilhou. Humilhou até a morte, morte de cruz. Por quê? Porque Ele quis, sim, mas por quê? Ele quis porque Ele amou você. Ele me amou. E nós agora não queremos fazer o simples sacrifício de amar o nosso irmão, de cuidar do rebanho que Cristo nos deu. Relações, é uma expressão, irmãos, a expressão uns aos outros, ela é usada diversas vezes no Novo Testamento, para demonstrar cuidado um com o outro, para cuidar de mim e cuidar de você. Nós precisamos nos cuidar, é uma necessidade. É a importância, irmãos, do cuidado pastoral. O cuidado que vai além das interações. Além do oi, tudo bem? Você já viu alguém que falou assim, não estou bem não. Nunca ouvi, você nunca ouviu alguém falar isso. Todo mundo fala, estou bem, graças a Deus. Aí faz igual aquela mulher. Isso aí, ó, é antigo, desde o tempo daquele profeta lá. Ô, como é que você está? Estou bem, o filho dela morto lá. Isso aí é antigo. Mas, irmãos, quando a gente tem uma vida saudável, irmãos, a gente entende que a mutualidade, o apoio interpessoal, eles fazem com que a igreja seja um ambiente forte, onde a pregação do Evangelho é saudável, e onde nós podemos ver que a Bíblia é pregada verdadeiramente. Que aí perguntam para nós, e vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? A igreja mostra quem é o Filho do Homem, porque transformou a sociedade, nos transformou, nos mudou, nos constrangeu, nos levou a um lugar de intimidade que nós não tínhamos. Você não nasceu para viver seus problemas sozinho, você não nasceu para passar suas dificuldades sozinho, você não precisa passar por isso sozinho. Está doendo, pede ajuda, alguém pode te carregar. Está dolorido, está difícil, pede ajuda. A palavra de Deus fala que é melhor ser dois do que um. A palavra de Deus ensina para nós que dentro da igreja, irmãos, enquanto o mundo massacra quando cai, a palavra de Deus fala que dentro da igreja, irmãos, há mutualidade. Ó, você que não caiu, tome cuidado para que não caia. Deus dá a mão para a gente. Deus dá a mão para a gente, ensina a gente a caminhar. Deus faz igual fez com Pedro. Ele estava lá afundando, Deus pega a mão dele e fala, homem de pouca fé. É o nosso trabalho. Às vezes o nosso irmão está passando momentos difíceis. É o nosso trabalho, é a nossa obrigação, nós temos que ser impelidos através do amor, a olhar para eles e falar assim, vem comigo, eu vou te ajudar. Abra mão do seu orgulho, de pedir ajuda. Qual que é o problema? Todo mundo passa dificuldade, eu passo, você passa, os pastores passam. Abra mão do seu orgulho, peça ajuda. Você não tem o Deus grande, o Deus poderoso? Se Deus é o Deus que eu creio que Ele é, se você serve um Deus que você sabe quem é o Deus da sua salvação, você faz igual aquele, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, e o Senhor estabeleceu o quê? Irmãos, nós somos uma família, irmãos, nós somos uma comunidade pulsante contra o mundo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vai prevalecer, irmãos. Por isso eu quero convidar você, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, a ficar em pé. Nós vamos fazer um momento, aqui nessa noite. Muito obrigado a você que nos ouviu, durante todo esse tempo. Desculpa se eu fui forte demais em algumas palavras. Qualquer coisa você briga com Deus, está lá na Bíblia. Pode discutir, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Bate um papinho com ele lá. Mas é importante a gente chegar e começar a entender algo. Quero pedir a ajuda daquele menino ali, como é que é o nome dele? O Nicolas. Oi, Nicolas, tudo bem? Pedir a ajuda sua aqui em nome de Jesus. Vem cá em nome. Pega esse negócio aqui para mim. É para você, né? Para mim não. Tem uma música que a gente fazia muito, bom, pelo menos eu fazia muito isso na igreja,
né? Que a gente cantava uma música e a gente dava um abraço no nosso irmão. A gente falava assim: ó, você é importante demais para mim. A pandemia fez com que a gente sentisse saudade de cumprimentar e dar um abraço no irmão. Você lembra? Quão bom foi depois que ele falou assim: gente, não, agora está vacina, não pode dar um abraço. Nossa, era tão bom chegar na igreja, poder dar um abraço, poder espirrar sem ser julgado. Era tão bom poder dar um abraço, poder cumprimentar o nosso irmão. Hoje a gente não sente tanta falta porque parece que tem muito tempo, mas naquela época que a gente não podia chegar perto das pessoas com medo, o Senhor nos dá a possibilidade hoje de abraçar o irmão e falar assim: olha, desculpa, às vezes a gente tem um problema de relacionamento, está tudo bem, mas o Espírito Santo é que demonstra que nós somos o único corpo que é estabelecido por Deus, que há a possibilidade de pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes tipos de pensamentos viverem em união, porque nós vivemos para Cristo, nós não vivemos conforme o nosso querer, nós vivemos para Cristo. Então, se for necessário, peça perdão, fala que ama em Cristo Jesus, abrace de verdade. Eu não vejo o seu coração, eu não sei do seu coração, mas Deus sabe. Nós não conseguimos enganar a Deus. Então fale com o coração de verdade que você ama a Deus. E quem sabe essa pessoa que você vai abraçar, ela vai chegar para você e vai falar assim: oh, você podia orar por mim, eu estou passando um problema muito sério, eu não sei se eu posso compartilhar, não sei se eu consigo compartilhar, mas eu consigo te pedir oração. E você, como um cristão, igreja de Cristo, que sabe o que é um relacionamento saudável, porque o seu relacionamento é inspirado no relacionamento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vai orar para essa pessoa, sem interesse às vezes em saber qual que é o problema, só para fofocar, mas para cuidar, para amparar, para demonstrar amor. Então, quando eu cantar essa música, você cante, mas também abraça os irmãos que estão do seu lado. Vá naqueles irmãos que você não conhece, dê um abraço e fala: olha, não te conheço, mas eu já te amo porque você é da família de Cristo. Eu tenho certeza que Deus vai mover o nosso coração de uma forma diferente. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir: perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar
e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Glória a Cristo, aleluia. É o contrário. É o contrário. É. Não, você pode colocar por cima também. É. Aleluia. Glória a Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Cristo. Irmãos. Oh, com certeza. Amém. Amém. Irmãos, amados e resgatados. Ah, meu jovem. Amém. Amém. Deus abençoe, meu querido. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Cristo. Amém, irmãos. Olha o Rob aqui, ó. Vamos ter que cantar mais umas 3. Vamos ter que cantar mais umas 3 músicas. Hoje é vigília. Eita. Eu tô por conta, tá? Não queria falar não. Irmãos. Hoje é sábado, né? Irmãos, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer por esses momentos maravilhosos. Eu espero, em nome de Cristo Jesus, que esses momentos não fiquem apenas nas nossas palavras, mas que as nossas palavras tenham causado algo no seu coração, de modo a mover você e a sua família a uma profundidade de intimidade com Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu acredito que Deus pode fazer coisas muito maravilhosas no meio da igreja, irmãos. Deus vai usar a igreja para mudar o mundo, para transformar o mundo, para pregar ao mundo a palavra dele. É através da igreja, sempre foi através da igreja, irmãos. Não foi através de instituições falidas do mundo, foi através da igreja de Cristo. A igreja de Cristo mudou o mundo, irmãos, e vai continuar mudando até a volta dele. Se você quer fazer parte desse momento, eu vou orar com você em nome de Jesus. Amém? Pai Santo de poder e graça, aqui estamos diante da sua presença, Pai. Nós agradecemos imensamente, Pai, pelo seu amor que foi derramado em nosso coração, Senhor. Pai, tantas coisas foram faladas, Pai. Algumas coisas foram, Senhor, motivacionais, Pai. Algumas coisas, Senhor, machucaram o nosso coração, porque a gente se encontrou nesse lugar, Pai. Mas nós cremos, Pai, em um Deus poderoso, Senhor. Cremos em um Deus maravilhoso, Pai, um Deus que faz milagre, um Deus todo poderoso que muda mente e coração, Pai. E aqui está a tua igreja, Pai, o povo que o Senhor escolheu, Senhor, dentro dessa cidade, para mudar, Senhor, Montes Claros, Senhor, para mudar a história, Senhor, deste bairro, dos bairros, Senhor, adjacentes, Pai. Aqui está o povo, Senhor, que será usado para a transformação de vida, Senhor. Pai, a
Tua palavra, Senhor, que diz, Pai, que o Senhor estava nos enviando para o meio, Senhor, de lobos, Senhor. Mas o Senhor nunca nos desamparou, Pai. O Senhor nunca nos deixou de lado. O Senhor a todo momento, em todo instante, esteve ao nosso lado cuidando, Pai, nos fortalecendo, Pai. E nós como igreja, Senhor, nós nos levantamos nesse momento, Pai. Enquanto o mundo, Senhor, tentar atacar a igreja, Senhor, dizendo que a igreja é um bando de necios, Senhor, é um monte de gente sem consciência, é um monte de gente, Senhor, que segue, Senhor, uma coisa que não é válida, Senhor. O mundo vem para nos atacar, Senhor, mas mal sabem eles, Pai, que, Senhor, a vitória já nos está garantida pela palavra de Cristo Jesus. Não uma vitória nesse mundo, Senhor, não uma vitória fracassada nesse mundo, Pai, mas a vitória em Cristo Jesus, Pai, que ao terceiro dia levantou, Senhor, daquela tumba, Pai, aquela tumba gélida, Senhor, hoje está vazia, Pai, hoje está vazia, e é nessa esperança que nós levantamos, Senhor, o nome santo de Jesus, aleluia. É na autoridade do nome do nosso Senhor que nós vamos contra o mundo, Senhor. Nós andamos na contramão do mundo, Pai. Nós andamos na contramão do que essas pessoas falam. E nós vamos, Senhor, baseados na fé, Senhor, que move montanhas, Senhor. Nós vamos baseados na nossa esperança, Pai, que nunca morre. A nossa esperança que é vívida e ávida, Senhor, por dias melhores, Pai. Pai, o mundo, Senhor, faz questão. O mundo levanta armas contra a igreja, Pai. O mundo levanta, Senhor, as suas hipóteses contra a igreja, Pai. Mas nós, Pai, somos o seu povo, Pai. E nós não usaremos a nossa força, Pai. Nós não usaremos somente a nossa intelectualidade. Nós, Senhor, vamos contra o mundo, Pai, na menção do nome santo do nosso Deus. Alguns confiam em carros e cavalos, Pai, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor, Pai. Nós faremos menção do nome poderoso do nosso Deus. É no nome do Senhor Jesus, Pai, que os demônios são, Senhor, expulsos. É no nome de Jesus que doenças são curadas. É no nome de Jesus que salvação vem. É no nome de Jesus que há transformação, Senhor. É no nome de Jesus que nós vamos contra o mundo, Pai. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Senhor. Aleluia! Equipa, Senhor, o teu povo, Pai, para uma obra maravilhosa no meio da igreja, Senhor, para algo transformador, revitalizador no meio da igreja, Senhor, não somente na nossa denominação, Senhor, mas na igreja invisível do Senhor, Pai, para que o mundo saiba e continue, Senhor, se rendendo aos teus pés, o único Deus verdadeiro, e não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro Deus senão o Senhor. Não há outro Deus senão o Senhor. Nós iremos contra o mundo, Pai, no nome santo e poderoso do nosso Deus. Aleluia. Santo é o Senhor.